A cidade de Kerrville, Texas, foi atingida por uma tempestade de granizo digna de um filme de desastre. O céu ficou completamente negro e um inferno gelado se desencadeou, com granizo do tamanho de bolas de tênis e até punhos atingindo tudo. Carros foram destruídos, janelas foram quebradas e telhados foram perfurados, como se alguém lá de cima tivesse decidido jogar boliche com a cidade. Os socorristas imediatamente entraram em ação, armados com ferramentas, retirando pessoas de carros retorcidos, algumas das quais estavam presas sob os escombros. Uma testemunha descreveu como sua vizinha teve que ser cortada para sair do carro, de tão apertada que estava presa. Os serviços da cidade estavam em plena operação, com centenas de árvores caídas bloqueando estradas e linhas de energia penduradas como cordas quebradas, deixando milhares de residentes sem eletricidade ou aquecimento. A polícia isolou áreas onde o granizo e a destruição poderiam matar curiosos. Moradores dizem unanimemente que um pesadelo assim não acontecia há décadas. Alguns se esconderam em porões, outros rezaram. E alguns filmaram tudo em seus celulares. As filmagens já se espalharam pela internet. Graças ao trabalho coordenado dos serviços, as vítimas foram evitadas. Mas Curvo estará nas notícias por muito tempo. Agora, vamos para o Brasil, na cidade de Itapecerica da Serra, não muito longe da metrópole de São Paulo. Aqui, a natureza também mostrou suas garras. Enchentes relâmpago transformaram as ruas em rios furiosos, como se alguém tivesse aberto uma torneira gigante. A água jorrou com tanta força que levou o carro para fora da estrada. O motorista milagrosamente conseguiu pular, agarrando-se aos galhos. Essas imagens capturadas por testemunhas já se tornaram virais. O carro está flutuando como um barco, e há caos por toda parte. Os socorristas trabalharam em condições onde uma pessoa comum não daria um único passo. Em botes de borracha, roupas de mergulho e com cordas, eles abriram caminho através de riachos lamacentos até as casas inundadas. As pessoas acenavam dos telhados, gritavam das janelas. Elas foram retiradas uma após a outra. Um dos socorristas admitiu mais tarde que a água subiu tão rapidamente que não havia tempo para pensar, apenas para agir. Os serviços da cidade se apressaram para limpar os esgotos e bueiros, que simplesmente não conseguiram suportar a pressão. Eles estavam entupidos com lixo e lama, mesmo antes da chuva começar. A polícia fechou as estradas porque os carros começaram a ser levados como brinquedos, e alguns audaciosos ainda tentaram passar. O prefeito da cidade já fez uma declaração. Eles vão descobrir por que a infraestrutura falhou. Mas por enquanto todos os esforços estão voltados para ajudar as pessoas. Os socorristas se tornaram verdadeiros heróis, molhados, cansados, mas sem desistir. Foi um teste que Itapecerica de Serra lembrará por muito tempo. A seguir, Simferopol, Crimeia, Rússia. Aqui ocorreu uma tragédia, que fará seu sangue gelar. Um ônibus cheio de passageiros colidiu com um caminhão em velocidade máxima. 6 pessoas morreram instantaneamente e mais 18 ficaram feridas, de ossos quebrados a contusões graves. O impacto foi tão forte que ambos os veículos se transformaram em uma massa disforme de metal, como se tivessem sido esmagados por uma prensa gigante. Os socorristas chegaram ao local em questão de minutos. Com tesouras hidráulicas e macacos, eles cortaram o revestimento para retirar aqueles que ainda mostravam sinais de vida. Uma das testemunhas lembrou-se de ter ouvido gritos debaixo dos destroços. Isso não era para os fracos de coração. Os médicos montaram um hospital improvisado bem na estrada. Soros, bandagens, macas, tudo em movimento para salvar o máximo de pessoas possível. A polícia começou a investigar imediatamente. As primeiras versões são de que o caminhão invadiu a pista contrária. Se o motorista adormeceu ou se houve falha no equipamento, isso ainda precisa ser verificado. Testemunhas oculares dizem que a estrada estava escorregadia após a chuva, e isso pode ter desempenhado um papel. Os serviços da cidade rapidamente removeram os destroços para liberar o tráfego, mas a estrada permaneceu manchada de sangue e vestígios da tragédia por muito tempo. Os moradores de Simferopol trouxeram flores para o local do acidente, e as redes sociais estão cheias de condolências. Este é um caso em que um segundo mudou dezenas de vidas. Vamos nos mover para Moscou, Rússia, para o complexo residencial de elite Rosa Rossa, bem no coração da capital. Aqui, um incêndio irrompeu, o que se tornou um verdadeiro desafio para todos os serviços.
O incêndio começou de repente e rapidamente engolfou vários andares do arranha-céu. Fumaça preta subiu em uma coluna. Era visível até mesmo dos arredores da cidade. Os moradores, e estes não são pessoas comuns, mas proprietários de apartamentos caros, correram para a rua em pânico, vestindo o que estavam, alguns de pijama, outros com crianças nos braços. Alguns ficaram presos nos andares superiores e acenavam das varandas, gritando por ajuda. Os bombeiros responderam com velocidade relâmpago. Dezenas de carros com sirenes, escadas, mangueiras. Alguns extinguiram as chamas de baixo. Outros subiram até a fonte do fogo. Helicópteros se juntaram pelo ar, despejando toneladas de água no telhado. Socorristas evacuaram centenas de pessoas. Alguns desceram escadas cheias de fumaça segurando-se nas paredes, e outros foram removidos com a ajuda de elevadores de carros. Um dos moradores contou como quase sufocou enquanto esperava por ajuda. A fumaça era tão densa que era impossível respirar. A polícia isolou o quarteirão, dispersando multidões de curiosos com telefones, e os serviços da cidade já estão investigando as causas. Um curto-circuito, fiação antiga, ou talvez alguém esqueceu de desligar o fogão. Até agora, há mais perguntas do que respostas. Os moradores perderam milhões em bens, mas todos estão vivos, e este é o principal feito dos bombeiros. Petropavlovsk-Kamchatsky, da Rússia. Esta cidade no fim do mundo foi coberta por um pesadelo de neve. A neve caiu com tanta força que, da noite para o dia, os montes de neve cresceram até 2 metros, e em alguns lugares ainda mais altos. Carros ficaram presos bem no meio das ruas. As pessoas não conseguiam abrir as portas de suas casas. A neve literalmente os trancou. Os socorristas foram para a linha de frente. Com pás, motos de neve e até tratores, eles desenterraram entradas, ajudaram os idosos a sair dos apartamentos, tiraram carros dos montes de neve. Um motorista lembrou como seu SUV, simplesmente, afundou na neve e ele teve que chamar por ajuda. Os serviços da cidade lançaram todo o seu equipamento na luta. As máquinas de remoção de neve trabalharam sem parar, mas a neve caía mais rápido do que podiam limpar. Os pedestres caíam nas calçadas geladas e o vento levava tudo o que estava por perto. A polícia patrulhava as estradas, fechava áreas perigosas e alertava os motoristas: não arrisquem. O gelo é implacável. Os moradores locais ainda estavam em choque. Nem mesmo os mais antigos se lembram de uma nevasca assim. Alguém brinca que Kamchatka se transformou em um cenário para um filme sobre a Era do Gelo. Mas graças aos esforços dos serviços, a cidade está lentamente voltando à vida. Agora, vamos para a cidade de Traigan, na região de Araucania, Chile. Aqui, um incêndio florestal que começou na selva de repente se espalhou para os edifícios residenciais. O fogo devorou tudo em seu caminho. Telhados de madeira estalavam como fósforos, e a fumaça cobriu o céu por quilômetros. Os socorristas correram para o meio do fogo. Em trajes de proteção com machados e mangueiras, eles tentaram salvar casas, conduzindo as pessoas para fora da armadilha de fogo. Um dos bombeiros contou como ele tirou uma criança de uma casa em chamas literalmente 1 segundo antes do telhado desabar. Os serviços da cidade trouxeram equipamentos pesados. Bulldozers limparam os escombros e criaram barreiras de fogo para deter as chamas. A polícia evacuou quarteirões inteiros, batendo em cada porta e ajudando os idosos, e famílias com crianças a embarcar nos ônibus. O vento não parava, lançando faíscas cada vez mais longe, mas esses caras fizeram o impossível. Parte da cidade foi salva, embora a luta contra o fogo ainda não tenha terminado. Vamos nos mover para a Lapônia, na Finlândia. Aqui, o céu foi iluminado pela aurora boreal, um espetáculo hipnotizante que tira o fôlego. Ondas verdes e roxas dançavam no horizonte, atraindo turistas de todo o mundo. Mas a beleza se transformou em caos. Multidões de pessoas correram para a tundra para tirar as melhores fotos, e muitos se perderam na escuridão. Os socorristas lançaram uma operação inteira. Em motos de neve e com câmeras térmicas, eles vasculharam as extensões geladas, encontrando aqueles perdidos nos montes de neve. Um turista, quase congelado até a morte, foi salvo graças a um cão farejador que o sentiu sob a neve.
Os serviços da cidade montaram pontos de aquecimento temporários ao longo das estradas, distribuíram chá quente e cobertores, e a polícia fechou caminhos perigosos para parar o fluxo de amantes de selfies antes de uma nova onda de frio. Isso não era apenas a aurora, tornou-se um teste de sobrevivência. Uma forte nevasca e tempestade de neve atingiram a região de Altai, na Rússia, transformando a região em um deserto branco. O vento uivava como uma fera, cobrindo estradas e casas até os telhados. A visibilidade era zero. Carros ficaram presos em armadilhas de neve e pessoas se perderam a 2 passos de seus quintais. Os socorristas foram para as ruas com pás e motos de neve. Eles desenterraram carros, tiraram pessoas de montes de neve e até resgataram pessoas de telhados que estavam tentando limpar a neve e caíram. Um socorrista lembrou como passou 3 horas lutando para chegar a uma família isolada por uma tempestade de neve. Ele teve que puxar uma corda através da tempestade. Os serviços da cidade lançaram equipamentos de remoção de neve na luta, mas a neve continuava caindo, mais rápido do que podia ser removida. Tratores trabalharam sem parar para que pelo menos as estradas principais permanecessem transitáveis. A polícia patrulhava em SUVs, distribuía combustível e comida para motoristas presos, e ao mesmo tempo, que ninguém arriscou dirigir até o epicentro da nevasca. Altai provou que a natureza é um adversário difícil, mas as pessoas não desistem. França, a comuna de Chimaz, no departamento de Mayenne. Aqui um tornado foi capturado bem em uma câmera de CCTV. Uma visão aterrorizante. Um redemoinho negro arrancou árvores pelas raízes e jogou carros como brinquedos. Em questão de minutos, a vila se transformou em caos. Telhados foram arrancados, paredes desabaram e as pessoas se esconderam nos porões. Os socorristas correram para ajudar. Com serras e guindastes, eles limparam os escombros, retiraram os feridos debaixo dos destroços. Um homem sobreviveu milagrosamente. Ele foi encontrado sob uma parede desabada, preso por um sofá, que amorteceu o impacto. Os serviços da cidade correram para restaurar a luz. Fios foram rasgados como se fossem fios de linha, e milhares ficaram sem eletricidade. A polícia isolou a área onde o tornado deixou estruturas perigosas e ajudou a evacuar os moradores para escolas e ginásios, que se tornaram abrigos temporários. Foi um golpe dos elementos do qual a França ainda está se recuperando. Indonésia. Aqui, um raio atingiu uma árvore tão perto que as testemunhas ainda estão em choque. O estrondo ensurdeceu todos ao redor, e a árvore se incendiou como uma tocha, ameaçando espalhar o fogo para as casas vizinhas. Os socorristas correram imediatamente. Usando baldes e extintores de incêndio, eles apagaram as chamas, enquanto os bombeiros puxavam mangueiras pela selva. Um deles quase foi atingido por um galho caindo, mas conseguiu pular para longe. A adrenalina estava a 1000. Os serviços da cidade cortaram galhos em chamas e removeram detritos fumegantes para que as faíscas não se espalhassem. A polícia isolou a área, avisando os moradores para ficarem longe das árvores. A tempestade ainda não havia passado e o risco de outro raio era alto. Este foi o momento em que a natureza lembrou que pode ser bela, mas mortal. No Japão, grandes incêndios florestais eclodiram nas prefeituras de Ehime e Okayama, forçando as autoridades locais a evacuar cerca de 2.800 pessoas. Na cidade de Imabari, o incêndio começou no distrito de Nagasawa e continua a se espalhar, ameaçando áreas residenciais. Na prefeitura de Okayama, o incêndio já consumiu cerca de 250 hectares, ameaçando centenas de casas. Cerca de 300 pessoas, incluindo bombeiros e membros das forças de autodefesa do Japão, foram enviadas para combater o incêndio. Combater o fogo. Helicópteros militares estão sendo usados para extinguir o incêndio, lançando água sobre o fogo. Os serviços de resgate estão trabalhando dia e noite para conter a propagação do incêndio e garantir a segurança da população. Um grande incêndio ocorreu no centro comercial e de entretenimento Galeria Astor, na Prospekt Budyonnovsky, em Rostov-on-Don, Rússia. O incêndio começou por volta das 5h30, cobrindo uma área de 500 metros quadrados. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu o telhado de um prédio residencial vizinho de 5 andares, do qual cerca de 15 pessoas foram evacuadas. A causa preliminar do incêndio é considerada um curto-circuito em uma placa na fachada do edifício. Graças às ações rápidas de mais de 100 bombeiros e socorristas, bem como 29 unidades de equipamentos, foi possível evitar a propagação do incêndio e extingui-lo até às 7h20.
O chefe da região ordenou a preparação de um centro de acomodação temporária para os residentes evacuados.